Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre com todos. Amém? É uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Eu sou o pastor Daniel e estou aqui para fazermos mais uma breve transmissão. Vamos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Bem, terminamos agora o estudo sobre a carta destinada à comunidade em Pérgamo. Agora vamos estudar sobre a carta destinada à comunidade de Tiatira, a igreja em Tiatira, certo? Então, antes de iniciarmos esse estudo, nós iremos aqui falar um pouco, sobre a introdução do estudo. Pois bem, ao longo do estudo do Apocalipse, nós estamos vendo que Satanás estava operando grandemente na Ásia Menor, dentro do contexto aqui de Apocalipse. Porque, por exemplo, ele tinha sinagogas em Esmirna e Filadélfia. Ele tinha um trono em Pérgamo. E em Tiatira ele tinha uma profetisa, isto mesmo, profetisa que ensinava as profundezas de Satanás. Então veja, amados irmãos, então era comum entre os pagãos ali dos primeiros séculos, eles terem profetisas e sacerdotisas. Nós sabemos, lá em Atos dos Apóstolos, que as filhas de Filipe profetizavam, mas o dom profético era dado pelo Espírito Santo. Não se tratava de um cargo ou uma função ministerial de profetisa e de sacerdotisa. Quem tinha um cargo ministerial de profetisa e sacerdotisa eram as culturas pagãs, os povos pagãos daquela época. Então veja bem, inclusive Tertuliano, que é um dos cristãos dos primeiros séculos, ele mostra nos seus escritos que era costume das religiões pagãs e dos pagãos daquela época terem profetisas e sacerdotisas que efetuavam batismos, que expulsavam espíritos imundos, fazendo coisas que eram completamente estranhas ao cristianismo. Então nós temos documentos e fontes históricas que provam que as mulheres cristãs, elas não tinham cargo de sacerdotisas. Isso era algo comum ao paganismo. Amém? Mas esse não é o contexto, nós vamos nos aprofundar aqui para não fugirmos do estudo, certo? Então veja bem, amados irmãos. Então nós vemos que em Esmirna e em Filadélfia, Satanás tinha sinagogas. Em Pérgamo ele tinha o trono, certo? E em Tiatira tinha essa profetisa, que tinha por nome Jezabel. Nós vamos entender porque ela era chamada Jezabel, a gente vai estudar sobre isso. Agora estamos apenas fazendo uma introdução, estamos colocando aqui uma visão introdutória para iniciarmos aqui o estudo. Então, amados irmãos, nós percebemos o quanto era difícil de ser cristão naquela época. Hoje, na nossa sociedade, nós gozamos de uma certa liberdade, principalmente aqui no Brasil, de podermos cultuar livremente. Mas os cristãos primitivos daquela época, eles não podiam dizer a mesma coisa que nós. Ainda há países que é proibido hoje de se pregar o evangelho. Vamos dar graças a Deus porque aqui no Brasil nós temos liberdade de cultuarmos ao nosso Deus. Mas os cristãos primitivos não tinham essa liberdade. Eram perseguidos, mortos por causa da palavra de Deus. Então nós sabemos o quanto era difícil ser cristão naquela época. Então no estudo que iremos fazer, vamos nos aprofundar cada vez mais sobre o livro do Apocalipse, sobre a palavra de Deus. Então que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs
que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.